ainda não, mas prossigo. Ainda não, mas prossigo. Isso me lembra um pouco quem assistiu aquele filme O Gladiador, onde muitas das vezes um dos companheiros do gladiador, que acompanha ele quase até o final da trajetória dele, ele, um dos escravos, um dos gladiadores, de vez em quando usava muito a expressão no yet, ou seja, ainda não. Da mesma forma, nós ainda não, mas prosseguimos. Em Filipenses capítulo 3, versículo 12, 16ª reflexão, lembrando que cada reflexão são cerca de 10 minutos, então não é um tempo para ter um estudo profundo, mas eu creio que é um tempo para ter o estudo suficiente para te dar a compreender aquilo que a palavra de Deus nos revela nesses versículos, mas ao mesmo tempo para te dar o gosto, o desafio de se aprofundar mais no conhecimento da palavra de Deus. Então, Filipenses 3, versículo 12, ele fala, não que eu já tenha recebido isso, ou já tenha obtido a perfeição, mas prossigo para alcançar aquilo para o que também fui conquistado por Cristo Jesus. Versículo 13, irmãos, quanto a mim, não julgo havê-lo alcançado. Nós, na semana passada, terminando no versículo 11, começamos a falar aquilo que Paulo fala, por exemplo, quando ele fala no versículo 10, para conhecê-lo e o poder da sua ressurreição e a comunicação de suas aflições, sendo feito conforme a sua morte, para ver se de alguma maneira, versículo 11, eu possa chegar à ressurreição dentre os mortos. Eu lembro que na reflexão passada, com o título Perder para Ganhar, eu concluí falando sobre a ressurreição, inclusive um dos aspectos revolucionários de termos o nosso corpo corruptível transformado num corpo glorioso. Sabemos que isso ainda não aconteceu, tanto é que no versículo 21, ou seja, não aconteceu para aqueles que estão nesse mundo ainda, e vai acontecer apenas para aqueles que já partiram desse mundo na ressurreição em Cristo, quando fala no versículo 21 que transformará o nosso corpo abatido para ser conforme o seu corpo glorioso, ou seja, o corpo de Cristo, depois da ressurreição, segundo o seu eficaz poder de sujeitar também a si todas as coisas. Assim como os cristãos terão corpos gloriosos, conforme o corpo de Cristo, na ressurreição, também, da mesma forma, terão o caráter, alcançarão a santificação plena no encontro final com Jesus Cristo. Então, assim como Paulo, todo discípulo de Cristo deve saber, deve compreender que enquanto neste mundo nós somos peregrinos e forasteiros, tá? Tanto é que fala em Filipenses capítulo 3, versículo 20, mas a nossa cidade está nos céus, de onde também esperamos o Salvador, o Senhor Jesus Cristo, ou seja, na sua segunda vinda. Nós somos cidadãos desse mundo, mas acima de tudo, cidadãos do reino celestial, de onde esperamos o Senhor e Salvador Jesus Cristo, no encontro final com Ele, quando então a salvação estará completa. Mas enquanto neste mundo, o processo da salvação não terminou. Lembrando que nós falamos em santificação, em justificação, santificação e glorificação. Também o processo da santificação não terminou. Nós devemos prosseguir rumo à plena maturidade em Cristo. Como já falamos numa reflexão anterior, no capítulo 2, que nós temos que continuar trabalhando a salvação. Não trabalhar na nossa força, mas debaixo da graça de Deus, sermos cooperadores no desenvolver a salvação em Cristo Jesus. Por isso que no versículo 13, se Paulo fala assim, ainda não, no versículo 12, no versículo 13 ele fala, mas uma coisa faço, esquecendo-me das coisas que ficam para trás e avançando para que estão diante de mim, ou seja, eu ainda não alcancei. Mas nós vemos que essa expressão ainda não alcancei nos traz à nossa mente, primeiro,
que não devemos viver sobre a sombra, acomodados naquilo que nós já alcançamos em nossa vida espiritual. Quantos cristãos se acomodam nas suas experiências, nas suas realizações, naquilo que já alcançaram no seu passado? Por outro lado, também isso nos traz à mente que nós não devemos nos esconder sobre uma atitude negativista, de que nunca alcançarei a plena maturidade em Cristo, a santificação plena. Então, eu vou viver acomodado e satisfeito com as minhas limitações, imperfeições espirituais, morais e éticas. Isso é uma atitude muito medíocre. Ou seja, eu não devo me esconder sobre essa atitude negativista, medíocre, de que já que eu não vou alcançar a plena maturidade neste mundo, então vou continuar sendo o que eu sou nas minhas imperfeições espirituais, morais e éticas. Também não posso viver sobre a ilusão, sobre a soberba, sobre a utopia de que já conquistei a perfeição, já conquistei a plena maturidade, já conquistei o pleno conhecimento, a plena santificação. Então não tenho mais nada para conhecer, não tenho mais nada para aprender, não tenho mais nada para desenvolver. Sem essas atitudes de acomodados, sem essa atitude medíocre de escondermos uma atitude negativista, sem essa atitude soberba de viver sob a ilusão, a utopia de que já alcançamos, devemos ter a humildade e ao mesmo tempo a perseverança de Paulo, quando ele fala no versículo 14, prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Ou seja, sobre a graça de Deus, confiado na justiça que procede de Deus, baseado na fé, confiados na capacitação, na liderança, no poder do Espírito Santo. Devemos com paciência, com perseverança, prosseguir para o alvo. Alvo este, ele fala, para o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Romanos 8, versículo 29, fala assim: pois aqueles que Deus de antemão conheceu, ele também predestinou. Falando sobre a soberania de Deus na salvação, para serem conformes à imagem de seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito, ou seja, Jesus Cristo é o primogênito entre muitos irmãos. Versículo 30, e aos que predestinou, de Romanos 8, a esses também chamou, chama pelo Evangelho. E aos que chamou, a esses também justificou. É essa mesma justificação daquilo que nós falamos da justiça de Deus. Justiça mediante a fé em Jesus Cristo. E aos que justificou, a esses também glorificou. Aí sim a obra estará completa. Nós somos chamados para a conformidade com Cristo. E quando tivermos face a face com Ele, como diz 1 João capítulo 3, 1 a 3, então nós seremos semelhantes a Ele no seu caráter. A obra da salvação estará completa. Será quando então o cristão receberá o prêmio final, chamada coroa da justiça. Quando Paulo fala em 2 Timóteo 4, 7 a 8, combati o bom combate, completei a carreira, guardei a fé, já agora está me guardada a coroa da justiça. É aquela figura do atleta que vence, ou seja, que termina uma prova e recebe uma medalha. Hoje é comum até, nas meias maratonas, nas corridas que são feitas, maratonas, não só o primeiro classificado, mas todos aqueles que completam a prova recebem uma medalha, recebem um prêmio, que com muito orgulho eles acabam mostrando, revelando que eles concluíram a prova, completaram o desafio. Assim, a nossa convicção, a nossa certeza em Cristo, de que aquele que começou, conforme vimos no início de Filipenses, a obra da salvação, completará até o dia de Cristo Jesus. Então, ainda não, mas prossiga. Um forte abraço para você.